Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje o nosso convidado é o Dr. Giovanni Celso Agnoletto, grande amigo, delegado da Polícia Federal aposentado, pelo que eu sei foi policial civil também. E Giovanni, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra muito grande receber você aqui. Obrigado, Alisson. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por poder falar da minha vida, da minha história de vida. Eu me aposentei há muito pouco tempo, há 6 meses, e eu provavelmente você vai perguntar da minha trajetória, como é que eu entrei na polícia. Eu sou policial, eu sou de uma família em que sou o único policial, eu fui a única pessoa que foi para o serviço militar também, eu fiz CPR, eu saí como segundo tenente de infantaria. Mas toda a minha vida até então foi na área de marketing. Pouca gente sabe disso. Eu me formei, eu fiz uma graduação aqui em São Paulo, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, depois eu fiz pós-graduação em administração, depois eu fui fazer mestrado na área de embalagens. E aí eu trabalhava numa multinacional, era gerente da área, e fui curioso porque naquela época a gente tinha uma possibilidade de trocar de emprego mais fácil do que hoje, eu imagino. E eu estava num processo seletivo numa empresa franco-germânica de tampas, e aí eu fui chamado, era uma oportunidade profissional fantástica, um salário fantástico, e eu já tinha passado por 3 entrevistas, 2 em inglês, inclusive, entrevista de 2 horas, 3 horas, e uma delas eu fiquei andando, a pessoa que me entrevistou já me levou para andar na fábrica, para, olha, eu vou levar para você conhecer a planta industrial, nós já procuramos saber sobre você na empresa tal, Eu falei, pô, realmente, né, vamos finalizar o processo, enfim. E aí, para minha surpresa, um dia, logo depois de setembro de 2001, para minha surpresa, quando derrubaram as Torres Gêmeas, eu recebi uma ligação dessa empresa dizendo que a vaga tinha sido suspensa. Não, a vaga foi suspensa, mas você é um dos finalistas. Passado mais 3 meses, olha, a vaga está suspensa ainda. Passados 6 meses, cancelaram a vaga. E aí, eu falei, poxa, eu acho que eu nunca mais vou ter uma chance, uma oportunidade profissional tão boa como essa. E aí eu prometi que eu nunca mais ia passar por essa situação. Aí eu fui fazer Direito, eu já era formado, eu já dava aula na faculdade, eu fui fazer Direito. E eu era professor, inclusive, eu era professor em 2 campi e era aluno num outro campus, que ninguém sabia, inclusive. Era uma coisa curiosa, porque eu tinha... Né, Curioso mesmo. Os professores também não sabiam, e depois descobriram, foi até engraçado isso, que eu acabei encontrando numa reunião de professores. Eu era professor mestre, inclusive, né? E aí eu fiz Direito, eu falei, eu vou fazer concurso público e vou ser delegado da Polícia Federal. Aí eu contei para todo mundo, ninguém acreditou. É sério, eu falei, olha, eu vou ser delegado da Polícia Federal, eu não quero ser juiz, eu não quero ser promotor, procurador, eu não quero ser outra coisa, eu quero ser delegado da Polícia Federal. E eu prestei os concursos que eu podia prestar na época. Eu prestei concurso na Polícia Civil, aqui do estado de São Paulo, e fui aprovado para investigador de polícia. Prestei concurso no PROCON e prestei concurso na Polícia Federal. Por sorte, eu passei nos 3 concursos. A Polícia Civil me chamou primeiro, e lá, quando eu estava na Cadepol, que fica dentro da USP, aqui na cidade de São Paulo, Academia de Polícia da Polícia Civil, eles procuraram pessoas que falavam mais que o idioma para trabalhar no Grande Prêmio de Fórmula 1, porque precisava ter policiais civis que atendessem os turistas. E eu fui, né? Fui voluntário, e aí a hora que eu percebi, eu fui lotado na DEATUR, que eu trabalhava aqui muito próximo onde nós estamos hoje, aqui no centro de São Paulo, que é uma delegacia de atendimento e proteção ao turista, e foi uma experiência fantástica. Então, assim, eu posso dizer que além de ter feito academia na Polícia Civil, eu aprendi a ser policial na Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, tenho grandes amigos até hoje, tenho orgulho de ter sido investigador de polícia, pouca gente sabe disso, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo sobre essa experiência.
Legal. E aí... Essa da viatura eu não sabia. E Essa aí novidade foi muito legal. E aí eu fui chamado para a Polícia Federal, para Brasília. Fui para Brasília e fiquei lá. E depois da minha primeira lotação foi Rio de Janeiro. E aí eu fiquei no Rio de Janeiro por 2 anos. E depois eu vim para São Paulo. Minha primeira delegacia em São Paulo foi a delegacia chama Delemaf, que é uma delegacia que vai trabalhar com meio ambiente, crimes ambientais. Né? Depois eu fui para Fazendária, depois eu fui para o aeroporto de Guarulhos, onde eu fiquei 9 anos. 9 anos no aeroporto de Guarulhos. Depois eu voltei entre idas e vindas para a Superintendente de São Paulo. E depois a minha última delegacia foi a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, crimes contra o INSS. Isso já há algum tempo, então imagina, nós já apurávamos grandes fraudes ao INSS. Tem um bem grande agora, né, recente, né? Ainda bem que você já aposentou. Não, mas isso não dá um trabalho, não é né? novo, né? Ele piorou agora, né? Mas não é novo. Então é isso, acho que de forma resumida é assim. Legal, bacana. Fala para mim, operações policiais, você deve ter participado de várias. Uma que você pode contar aí que marcou? Olha, a chance, o que eu falo assim, costumo falar em palestra, ou quando as pessoas me perguntam, em churrasco, festa, todo mundo quer saber sobre operações, é uma coisa muito legal. Primeiro saber como é que a gente batiza as operações, né? De onde a gente tira esses nomes, enfim. E eu participei, só no Rio de Janeiro, num curto período, foram 32 operações, participando diretamente ou indiretamente. Então, às vezes você é requisitado para ir para uma operação, você não sabe nem com quem você vai trabalhar, chega na hora do briefing, as equipes são montadas, colocam um nome lá das pessoas, fulano de tal, sai catando as pessoas, prepara, chegou uma delas que deram um GPS que nós ligamos para saber onde que ia, a gente nem sabia nem aonde ia. Então é uma forma de você compartimentar a informação. Você nem sabe o que você vai fazer, só vai saber quando você abre. Isso para evitar o vazamento de informação. Para evitar o vazamento de informação. Então, realmente, o nível de compartimentação de informação na Polícia Federal é bastante alto. A preservação de cadeia de custódia, enfim. Mas eu gostaria de destacar uma. Quando a gente pensa no trabalho policial, quando a gente pensa em inquérito policial, acho que não adianta falar só, olha, o inquérito, para que serve o inquérito? Tem que identificar a autoria e comprovar a materialidade. Isso é o que a gente aprende no curso de Direito, aprende na academia, enfim. Mas o trabalho policial ele não visa só você comprovar a existência de crime ou investigar, enfim. Ele tem que modificar o estado das coisas, ele tem que ajudar, ele tem que acompanhar o processo evolutivo. Quando eu estava no Rio de Janeiro, havia uma denúncia de tráfico de órgãos, especificamente fígado. E isso refletia no Brasil inteiro, ele acontecia no Rio de Janeiro, mas refletia em outros estados da federação. Pouca gente sabe, o Brasil é dividido em regiões para fazer transplantes. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo é uma região só. Então, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo seria uma outra região. Pode ser que tenha mudado, mas na época era assim. E para você ser um médico transplantador, não pode ser qualquer médico. O médico ele faz parte de um grupo de médicos, e é uma equipe multidisciplinar, onde tem psicólogo, nutricionista, anestesista, o cirurgião, o cara especialista. Então, assim, a pessoa tem que estar inscrita no Ministério da Saúde, o hospital tem que ser inscrito no Ministério da Saúde, tem que ter um controle rigoroso sobre o cirurgião e a equipe que pode fazer um transplante. Não é qualquer médico que transplanta. E aí a gente descobriu, começando a investigação, que havia uma comercialização de fígados em um valor em torno de R$250 mil. Pode parecer pouco hoje, mas nós estamos falando de 250 mil em 2007. Né? E nós já tínhamos descoberto pelo menos 4 ou 5 transplantes, em que basicamente assim, o fígado chegava... pouca gente sabe também, o fígado, quando ele entra para a fila de transplante, ele é um bem do Estado. Ele é uma res pública. Ele não é doei o fígado é uma coisa, ele é do Estado. Ele vai para uma fila de transplante e tem uma ordem que tem que ser seguida.
Então, a pessoa fazia o quê? Ela furava essa fila. Tanto que a operação passou a se chamar Operação Fura-Fila. Né? E aí, o médico responsável, quando ele recebia o fígado, ele pegava o fígado e falava, não, esse fígado aqui, ele não tá bom. Esse fígado não tá bom, vamos mandar ele para análise anatomopatológica, ele tem microcistos, a borda romba. Ele comprometia tecnicamente aquele fígado, mas ele sabia que aquele fígado ele ia usar para alguma pessoa, que ele já tinha, olha, esse aqui... Era a forma que eles usavam para ludibriar a ordem cronológica. Exatamente. E esse médico, ele tinha um poder técnico dentro do estado do Rio, ele era o presidente do Rio Transplante, não vou falar o nome dele, mas a operação, ela só procurar na internet, está aí. Ele era presidente da Câmara Técnica do Fígado do Estado do Rio de Janeiro e era diretor técnico de transplante de um hospital grande do Rio de Janeiro. Ou seja, ele era o cara que mandava no fígado no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente descobriu, e aí começou a investigar. E para investigar médico não é fácil. Primeiro que nós não temos o conhecimento técnico para comprovar que aquilo fazia parte de um esquema criminoso. E aí foi onde a gente tem que aprender a trabalhar com outras pessoas dentro da nossa própria instituição. E aí nós descobrimos que nós tínhamos um perito médico, nós chamamos esse perito de Brasília, e aí ele começou a nos ensinar sobre a medicina e sobre o transplante. E aí eu tive que aprender sobre isso para poder conduzir o inquérito. Então, esse inquérito, ele teve mais de 32 volumes, só para vocês terem uma ideia, cada volume são 250 páginas. E aí, ao longo de 14 meses de investigação, nós conseguimos comprovar a fraude e prender os médicos. E uma a justiça, e eu acredito nisso, a justiça dos homens, ela às vezes é falha, mas a divina não. E o fígado que deu origem à comprovação da fraude, a pessoa acabou falecendo um ano depois. Exatamente um ano depois por rejeição. Em função desse fígado ter sido desviado para essa pessoa, quem estava na fila acabou falecendo. E era basicamente isso, ele furava a fila, quem pagasse ele implantava o fígado nessa outra pessoa, numa clínica particular caríssima, também lá no Rio de Janeiro. Então é uma operação que a gente tem orgulho, primeiro porque a gente conseguiu parar um esquema criminoso. Segundo, que essa operação ela foi encaminhada para o Ministério da Saúde. Eu encaminhei, falei com o ministro da Saúde, falei com os assessores. E nós propusemos uma série de modificações na forma como era tratada a lista de transplante. A lei de transplante é muito fraca na questão de penalização criminal. Mas a gente conseguiu colocar alguns controles para melhorar a forma como era feita a lista, muito mais transparente. Nós propusemos um modelo aqui do estado de São Paulo, que eu fui conhecer. Tentaram pegar um fígado aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E aí eles usavam um sistema que foi criado aqui no estado de São Paulo. E aí eu falei, olha, tem um sistema que já existe, é gratuito, o próprio governo do estado cede para a União, eu conversei com as pessoas, e esse sistema foi adotado no Brasil inteiro. Então, a partir de uma operação policial, a gente conseguiu mudar um sistema falho que dava... ele é 100% eficaz? Não é 100% eficaz, mas melhorou muito. Ele trouxe transparência e reforçou a credibilidade no trabalho policial numa área que nunca tinha ocorrido. E depois dessa operação, eu terminei a operação, logo depois eu fui transferido para São Paulo. Eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, por requisição do superintendente. Nós instauramos mais 4 inquéritos com transplante de fígado, córnea e coração que estavam na mesma situação. Parabéns, é uma operação realmente muito relevante, né? E gratificante, né? Por ter criado todas essas modificações que melhoraram a investigação, o controle, né? Do transplante. Parabéns, Giovanni. Eu lembro dessa operação, de ver na televisão, não sabia que você tinha sido o delegado dessa operação. E missões internacionais, Giovanni? Fez alguma? Mais de uma? Isso é legal, assim, o trabalho na Polícia Federal, ele proporciona eu participei de operações no Brasil inteiro,
e mesmo aqui em São Paulo, fora de São Paulo, no interior de São Paulo. E no aeroporto eu tive a chance de participar de 2 missões internacionais pela Interpol. Uma delas eu fui levar um preso para o Irã. Fui para Teherã. E a outra a gente foi levar um preso para a Coreia do Sul. Então, não sei se você quiser que detalhe, mas eu posso falar... Vou falar mais dessa do Irã, que chama atenção, né? Eu nunca imaginei que eu fosse para o Irã um dia, né? Não é um país... É um país... depois que eu conheci a cidade de Teherã, mudou a minha opinião sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre os cidadãos lá. Eu vi o Irã, na época que eu fui para lá, em 2016, você só tinha direito a ficar 3 dias lá. O visto era só para 3 dias. E aí eu fui com passaporte oficial, passaporte verde, representando o governo brasileiro. Fui eu e um agente, até para escoltar preso. Não é qualquer empresa aérea que permite isso, então a gente teve que achar a empresa aérea que pudesse levar o preso, enfim. E aí não tinha voo direto, hoje eu não sei se tem, mas na época não tinha voo direto para o Irã. Nós fizemos uma escala no Catar. Aí eu tive que explicar para a polícia do Catar o que eu estava fazendo com um preso iraniano. Depois eu descobri que os catares e os iranianos não se dão bem, porque um povo é árabe, o outro é persa, e tinha a questão da língua. E aí o preso tentou fugir, tentou dizer que a gente estava levando ele de forma constrangida. Enfim, foi uma loucura. Aí conseguimos chegar até o Irã, e o preso foi dizendo para nós durante todo o voo que ia nos matar quando chegasse no Irã. Foi muito curioso isso. E aí a gente não sabia absolutamente o que ia encontrar no Irã. Entregamos lá para as autoridades iranianas o preso, e aí agora a gente tem 2 dias para ficar aqui, fazer o quê e voltar. Enfim, a gente conheceu um pouco da cidade. Tem picos com neve eterna, a gente conheceu um parque lá no Irã. Assim, eu falei, vou aproveitar, provavelmente eu nunca mais vou voltar aqui, vou conhecer o máximo que eu posso em 2 dias. Conversamos com o povo, eles gostam muito de brasileiros, a gente descobriu isso. Aliás, o brasileiro é benquisto acho que em todos os lugares, mas o iraniano, quando descobria que a gente era brasileiro, ele chegava, Brasil, Brasil, e vinha conversar, e a dona do hotel onde a gente ficou hospedado, no final ela falou, olha, fale o que vocês viram aqui no Irã, Teherã, fale do nosso povo, como vocês foram tratados, como nós somos, para melhorar a nossa imagem. Era um período de embargo, era um período complicado do ponto de vista internacional, como é hoje ainda, né? Pela questão do regime. E é isso, a gente cumpriu a missão, entregou o preso, voltou para o Brasil, voltamos para o Catar, e aí voltamos para o Brasil. E para a Coreia do Sul era um preso que estava foragido há mais de 20 anos, um preso que tinha dado um rombo no sistema financeiro coreano. Ele foi achado em El Salvador, foi repatriado, e como o voo internacional também não tinha voo direto, eles passaram pelo Brasil, e eu acabei indo acompanhar o cônsul policial. Então fui eu e o cônsul policial coreano, fomos conduzir esse preso. E é engraçado porque cada país, cada povo tem a sua forma de lidar com o preso. Assim, eu não falo coreano, e eles ficavam conversando como se fossem amigos, né? Foi muito curioso, né? A gente não podia nem algemar, enfim. Mas acabou dando tudo certo. E um detalhe do Irã, curioso, na hora de vir embora eu fiquei detido no aeroporto 2 horas porque eu estava com uma algema que eu nem cheguei a usar, e eles não usavam aquilo, eles não sabiam para que era, eu tive que explicar e eu não conseguia me expressar, eles não falavam inglês. Depois de ficar muito discutindo ali, tentar conversar, imagina eu numa salinha cheia de policial da Guarda Revolucionária Iraniana, apareceu um piloto da Alitalia, e aí eu comecei a falar com ele italiano, e aí foi tudo, não passou de mal entendido, foi o que nos salvou e quase perdi o voo para o Brasil. Legal. Imagina, hein? Delegado da Polícia Federal detido por causa que estava com uma algema, né? É inusitado, né? Mas faz parte. Giovanni, tem um projeto que eu já vi várias vezes na internet, você inclusive já comentou comigo sobre ele,
chama Federal Kids. O que você conta pra gente desse projeto? Para contar do projeto Federal Kids, é importante contar um pouco do meu início lá no Rio de Janeiro. A gente sempre tem uma pessoa que a gente se identifica, que a gente tem uma afinidade pessoal, espiritual, enfim. Eu tenho um grande amigo na Polícia Federal, que é o Dr. Clayton. A gente começou a carreira juntos. Curioso, eu nunca vi essa pessoa na academia de polícia, fez a academia junto comigo, mas eu nunca o vi, nem ele. E aí a gente começou, de repente a gente viu que a gente estava dividindo a mesma sala lá na Superintendência do Rio de Janeiro. Enfim, e aí começamos a trabalhar junto. O Dr. Clayton, inclusive, foi um dos delegados que trabalhou comigo nessa operação de repressão à venda do fígado. E um dia eu falei, tô indo embora, tal. Ele falou, pô, tem um negócio aqui pra gente fazer, o que você acha? Vamos lançar um livro aqui, uma coleção pra... Pô, a gente sabe muito do nosso trabalho, mas a gente publica pouco. Eu falei, pô, isso é verdade. A gente sabe muito do nosso trabalho, mas publicamos pouco. Logo depois a gente teve o advento da Lava Jato, com coisas específicas muito peculiares, apreensão de obras de arte, apreensão de bebida, apreensão de relógios, enfim. E a gente falou, a gente precisa divulgar mais o nosso trabalho. E o Dr. Clayton, ele trabalhava numa delegacia em que ele era um dos operadores de um software que foi cedido pelo governo norte-americano para detecção. Ele conseguia plotar IPs online para combater pedofilia, né? O nome nem é esse tecnicamente, mas é o que as pessoas conhecem pela prática criminosa de pedofilia. E aí ele é um cara que acabou se especializando no combate à pedofilia no Brasil inteiro. E é um trabalho complicadíssimo. Eu já fui para várias operações de combate à pedofilia. Eu acho que pedofilia e meio ambiente a pessoa tem que estar preparada para ser, por mais incrível que, porque você vê o ser humano fazendo maldade com animais ou maldade com criança, não é. Eu tenho um filho, ele tem 2 filhos, enfim. E aí ele resolveu criar um instituto que chama Instituto Federal Kids. Ele pediu autorização para a Polícia Federal, ele usa esse nome. E aí a gente começou a dar palestras, ministrar palestras. E ele começou, se eu não me engano, foi em 2014, a primeira que eu participei com ele, foi a primeira corrida. Então foi feita lá em frente à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele idealizou aquilo como uma corrida, havia uma doação de alimento. A gente tinha lançado um livro de combate à pedofilia, é o livro número 6 da nossa coleção. A coleção de vocês tem site e tudo? Eu vou falar também da... Quando a gente coloca o site aqui da coleção do Dr. Giovanni. Vou falar mais dos livros. Mas aí, assim, ministrava palestras. O Clayton é uma pessoa extremamente ativa, com muitas ideias. Aí ele criou como é que eu vou dizer? Uns totens. Aquilo foi para a Central do Brasil. Então teve uma visualização de milhões de pessoas que passam lá falando sobre o crime, falando sobre a forma de ter cuidados, de prestar atenção, de sinais. E aí o negócio começou a crescer, se desenvolver. E hoje é um projeto pessoal dele, ele se aposentou recentemente também. É o projeto da vida dele. Então ele visita as cidades, ele tem que... A convite dos prefeitos, selecionado uma área, tem uma corrida, que não é propriamente uma corrida, mas é um congraçamento, né? Tem lá 600 metros, 800 metros, 1.000 metros, é o pai com a criança, normalmente vai a família inteira, e é muito legal isso. Hoje vai com a camisa da Federal Kids, ganha medalha, a gente vai antes... como um grupo precursor, eu sei porque eu falo a gente porque eu faço parte também. A gente ministra palestras para as pessoas da área social nas prefeituras, os vereadores participam, o prefeito participa, as guardas civis participam, os pais participam. Então a gente faz isso em igreja, faz projeto, isso, né? Com as câmaras, assim, as escolas cedem espaço. E é um projeto importante, né? Eu
fico trocando. A última foi aqui no mês de maio, em Campo Limpo Paulista. A gente ministrou, nós fomos antes da Campo Limpo, ministramos palestra. E uma semana depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tinha sido abusada e ela... Pô, uma coisa complicadíssima, né? Olha isso aqui. E a gente não tem noção das implicações que é ministrar uma palestra e falar de um assunto tão complicado e vai ter esse tipo de repercussão. Mas tem. E é importante encarar o problema de frente e é isso. É um projeto importante. A coleção de livro, nós começamos a falar sobre coisas que a gente faz, coisas importantes que a gente precisa falar. Começou com o livro número 1 de inquérito policial, depois foi temas processuais penais da atualidade, depois foram o combate aos crimes cibernéticos, depois a gente trabalhou com delação premiada. Esse livro de delação premiada ele já foi citado no STF mais de 5 vezes, ele está no STJ como bibliografia recomendada do STJ, depois livro de pedofilia, depois um livro de segurança aeroportuária, depois um livro de combate às organizações criminosas, depois e aí vai. São 23 livros físicos, e-book, e é um livro que a gente fala do nosso trabalho. Nós começamos falando, achando que ia ser fácil, depois não foi fácil montar autores. Começou só com delegados federais, depois foram delegados da Polícia Civil que passaram a colaborar, depois procuradores, depois juízes. Legal. E depois advogados. Então, assim, a gente tem pessoas da área de direito que conhecem muito da sua área e participam colaborando com essa obra. Giovanni, para a gente finalizar, fronteiras no Brasil, que é bem extenso. Tráfico de armas e tráfico de drogas. Só para vocês terem uma ideia, para quem está nos assistindo, fazer um pequeno comparativo de coisas que a gente cresce ouvindo sobre a fronteira entre o Brasil e o México, que é uma fronteira extremamente patrulhada. Lá ele tem a Liga da Justiça, tem o Hulk, tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América. Eles têm 3.141 quilômetros, é uma fronteira cerca de 3.140 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, apenas a fronteira do Brasil com a Bolívia dá 3.500 quilômetros. Ou seja, muito maior e muito mais difícil. Floresta amazônica, selva, aqueles igarapés onde o pessoal usa semi-submersíveis para atravessar com cocaína na região andina. É importante falar que o Brasil não produz cocaína, até onde a gente sabe. A cocaína ela precisa de altitude, precisa de baixa umidade, precisa de luminescência, ela tem toda uma situação para a coca crescer e ser produtiva. Aí aqueles laboratórios que a gente imagina que sejam coisas extremamente técnicas são coisas no meio do mato, e a partir daí eles são transportados. Então o Brasil, que era simplesmente uma rota de passagem, ele passou a ser um grande consumidor de cocaína também. E é isso. Então a nossa fronteira ela é muito porosa. A gente vai viver com uma questão cultural, que é a produção da coca, da folha da coca, o consumo da folha da coca, até do ponto de vista religioso na região andina. Eu estive no Peru 2 vezes, eu sei tomar chá de folha de coca, uma questão digestiva, é uma questão cultural, não tenho o que falar. Isso não vai acabar. Então, ou seja, a folha da coca não vai acabar. Agora, a partir do que se faz do beneficiamento dessa coca para a cocaína é uma outra situação. Muito difícil o controle e assim, a gente tem dados da ONU publicados em português na própria agência da ONU de combate às drogas, que ela fala sobre os maiores hubs de tráfico internacional de droga, em que a droga chega na região sul-sudeste, nos nossos portos, e são transportados por navio. Então, é um problema extremamente complicado. E a arma é a mesma coisa. Então, se a gente pensar em que essas armas elas podem vir desmontadas, ou até mesmo montadas, né? Elas facilmente passam a fronteira. Outro dia eu estava lembrando, quando eu fui visitar o Uruguai, fui para Santana do Livramento, eu estava numa praça, atravessei, agora a gente está no Uruguai. Eu falei, mas é uma praça, a praça cortada no meio, não tem controle, não tem controle. Ou Cidade do Leste, que o controle também é muito fácil,
ou para Ponta Porã também, né? Ponta Controlando Porã. de zero. Ponta Porã, eu fui para uma operação lá, eu fiquei num hotel, no final da rua era Paraguai, eu não sabia, e eu fui comprar uma cuia para trazer, uma cuia de tererê, fui comprar um pacote de mate, que me falaram que a marca era boa. Eu saí do hotel, paguei, atravessei, mas eu achei que era um bairro. E aí quando eu voltei para a delegacia, pô, você está sabendo? Eu falei, não, o que aconteceu? Pô, tem um colega nosso que estava farnado lá no Paraguai comprando coisa. Eu disse, pô, o cara, a gente não sabe o que aconteceu. Eu falei, pô, era eu. Eu não sabia que ali, não, não pode, enfim. É uma rua ali, a continuação da rua é outro país, né? E é isso. Então, assim, infelizmente é uma questão muito difícil de lidar, e isso justifica quando a gente fala que vamos combater as pessoas do bem que andam armados, os CACs principalmente, são as pessoas que a gente tem endereço, tem CPF, tem RG, a gente sabe o nome completo, sabe onde fica, onde mora, onde trabalha, o controle seja do Exército, seja da Polícia Federal, a gente sabe onde está o estoque, onde está armazenada essa arma. E essas pessoas que essas armas chegam, não sabem para onde vai e são usadas contra nós, né? Contra o cidadão de bem, contra a polícia, enfim. Então é muito difícil controlar, precisa de um acordo entre os governos, seja dos países fronteiriços, dos governos estaduais e também dos governos municipais. Precisa ter uma interação, né? Das forças policiais. O trabalho como policial um todo, né? ele não é feito sozinho, né? A sociedade tem que colaborar também, né? Não é fácil, né? Não é fácil. As pessoas às vezes falam, mas elas não têm noção da dificuldade que o policial tem, seja ele civil, militar, policial federal, para fazer o combate a determinados tipos de crime, né? Porque é difícil a coisa, às vezes o local, a forma que o criminoso esconde a droga, não é uma coisa simples, né, Giovanni? Não, e assim, uma das coisas que na época que eu estava no Exército, eu fiz o Exército em 1983, fui para a tropa em 1984, servi no 39º Batalhão de Infantaria Motorizado, que hoje é o 4º Batalhão de Infantaria Leve. Nós éramos chamados de torturadores. Eu nasci no ano da Revolução, nasci em 1964. Não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu em 1964. Mas até 1980 e até hoje, as Forças Armadas tinham aquela pecha de torturador. Nunca participei disso. Quando eu fui para a Polícia Civil, é a mesma coisa. A gente começou a carregar um ranço, uma mentira criada, dizendo que as forças de segurança, as Forças Armadas, eram responsáveis por coisas... foi um passado em que zerou a conta para os dois lados. Então a gente precisa recuperar essa credibilidade, que eu tenho certeza que existe. A Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, as Forças Armadas, porque é muito difícil na madrugada, sozinho, no frio, dentro de uma viatura, combatendo o crime, correndo risco. Só louco faz isso. Quem é que faz isso? Quem é que sobe o morro? Quem está na rua sozinho, o parceiro, para combater o crime, enquanto a gente está dormindo, enquanto as pessoas estão dormindo? É verdade. Não são só os bombeiros que são heróis, né? Não são só os bombeiros que são heróis. São os heróis que a gente chama, são os heróis sem capa, sem máscara, sem espada, sem poderes especiais. Essas pessoas que elas colocam a vida em risco e passam por uma série de sabores, né? Porque eu fico imaginando isso. A gente vai para uma operação, apreende arma, apreende droga, tem uma série de coisas erradas, vai para a delegacia, faz o flagrante, e aí a partir daí, não, veja bem, é mentira, isso não é verdade, e aí a testemunha não quer colaborar. Para achar uma testemunha, para nos acompanhar, é a coisa mais difícil do mundo. Não quero aparecer, veja, não foi bem assim. Então não é fácil, trabalho policial é complicado. É difícil. Giovanni, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua para você fazer o teu encerramento, depois eu encerro o programa. Eu só posso agradecer o convite e poder falar da minha trajetória. O Giovanni foi meu consultor na Comissão de Segurança Pública também, esqueci de falar. E... Obrigado também por ter sido meu consultor por 8 anos. Sempre é um prazer.
O que a gente fala sempre é assim, a polícia, qualquer que seja ela, isso no mundo inteiro, ela trabalha baseado em números, né? O trabalho que a gente fala de trabalho de inteligência. A polícia tem que ser mais inteligente, mas a polícia ela só consegue fazer um bom trabalho, só consegue planejar recursos, homem, viatura, armamento, a partir do momento que ela tem a notificação da ocorrência daquele crime. Então, eu falo isso há anos e vou continuar falando. A subnotificação de crimes é um problema sério. Então, assim, aconteceu alguma coisa errada, notifique a polícia. Confie no trabalho policial. Se você não confiar no trabalho policial, se você não confiar no PM que está ali, no Guarda Civil, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, não tem como elucidar um crime. Ah, eu não vou ali na delegacia. Internet, delegacia eletrônica. A partir do momento que a gente começa a comunicar o crime e começa a ter uma mancha criminal naquela região, a polícia começa a agir. Senão ela não vai agir. Então, assim, acredite no trabalho policial. Não é um trabalho fácil, é um trabalho em que a pessoa tem que ter a vocação. O policial tem que ser vocacionado. Sim. Até porque o que eu aprendi é que o não vocacionado ele não dura na polícia, em nenhuma delas. Ele acaba indo embora. Então é isso. Acredito no trabalho policial. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, terminando mais um programa de Advocacia e Segurança Pública. Até o próximo. Muito obrigado.